o fim da Guerra Civil. Um pouquinho mais adiante, vamos pegar, se você pegar os Estados Unidos a partir de 1880, 1890 até 1930, 40, 50 anos, esses 50 anos são um avião decolando, uma capacidade produtiva gigantesca, não é? Era um país que desbravava o futuro a um ritmo furioso. E a demora a recuperar da crise de 29? Demora. Veja, ali na crise de 29, você tem um grande embate político em 32. Não é? Em 1932, o democrata Franklin Delano Roosevelt é eleito. Mas o Roosevelt não era o democrata do Sul, ele era de Nova York. Ele representava já uma corrente dentro do Partido Democrata que nas décadas anteriores iria se vincular à burguesia nortista e se desvincular do Sul escravagista, que já não era mais escravagista, mas seguia sendo o Sul agrário. Né? E o Roosevelt, ele vai implementar um plano chamado New Deal. Se ele for traduzir, o novo acordo. Né? Novo negócio, novo acordo. A política do New Deal. O que era o New Deal? Só o Estado podia salvar a economia norte-americana. Você tinha que substituir a fragilíssima demanda dos Estados Unidos depois da crise de 29. Para a crise de 29 as pessoas perdem emprego. Sabe para quanto foi a taxa de desemprego nos Estados Unidos? Quanto? 30%. Que miséria, hein, velho? Sim. As pessoas se matavam. Porque nos Estados Unidos daquela época, se hoje não tem, imagina aquela época, não tinha qualquer amparo social. Você não tinha direito a um remédio, a um hospital. Mas será que chegou a bater a fome lá? Assim, sim, fome Vinhas da Ira. também? Leiam Vinhas da Ira. Além de ser uma magnífica obra literária, assim, na primeira prateleira dos grandes livros da história está Vinhas da Ira, de John Steinbeck. Está Vinhas da Ira. Então eu aconselho as pessoas a lerem. E se quiserem podem ver o filme também. Acho que é um filme... Eu acho que Vinhas da Ira foi filmado nos anos 40, nos anos 50. Se minha memória não me trai, o principal ator do Vinhas da Ira é o Henry Ford. Eu assistia muitos anos, eu era garoto, posso estar falhando. Aí alguém da audiência vai checar. Eu acho que era o Henry Ford. Comentem aí. Comentem aí. E já aproveita e dá o like, hein? Os Vinhas da Ira mostra isso. A pobreza, a miséria, a fome. Claro. Era uma situação dramática que os Estados Unidos viviam. Então, o que acontecia? As pessoas não tinham mais renda. As empresas estavam quebradas. Como é que você podia resolver a situação? Você tinha que ampliar a demanda, né? Quer dizer, você tinha que botar dinheiro na economia. Quem que podia fazer isso? O Estado. Só o Estado. O que faz o Roosevelt? O que é o plano, o New Deal? O New Deal é basicamente um princípio keynesiano, né? Do Keynes, do Lord Keynes, que é o papel da dívida pública e do Estado na expansão da demanda. Então, o Roosevelt desenvolve uma série de instrumentos para ampliar a demanda. Desde plano de obras públicas, vamos construir estrada. Ferrovia para as pessoas terem emprego. Porque se as pessoas tiverem emprego, elas vão ter renda. Se elas tiverem renda, elas voltam a comprar. Se elas compram, as empresas se reerguem. Se as empresas se reerguem, elas pagam imposto. Se elas pagam imposto, o Estado tem receita para fazer essa roda continuar girando. Né? Então, um plano de obras públicas. Expansão do crédito público. Né? Impostos sobre os mais ricos. Sabe quando chegou a tarifa máxima de imposto que o Roosevelt estabeleceu? Claro que isso iria acontecer durante a Segunda Guerra. 27,5%. 27,5%. 92%. Ah, para, velho. 92%. Sobre os mais ricos? Ah, não é possível. 92%. Para um período provisório, 92%. Não. Você lembra como que classificava, assim, as fortunas? Eu não me lembro a partir de quando... Não lembro. A certeza que os Rockefeller tinham benefício nisso aí, não pagava porra nenhuma, eram gigantescos impostos. E também ele vai adotar, através da lei Glass-Steagall, pela primeira vez uma lei antimonopólio que afetava o mercado financeiro. É quando deixa de existir nos Estados Unidos bancos nacionais. Glass-Steagall, me explica direito essa Era uma lei, os bancos nos Estados Unidos, como é aqui no Brasil, eram grandes monopólios nacionais, tá certo? O que faz a Glass-Steagall? Os bancos não podiam ser mais nacionais, eles tinham que ser estaduais ou municipais.
Então os Estados Unidos deixa de ter 30, 40 bancos que controlavam o fluxo de dinheiro e passa a ter 3, 4 mil bancos. 1000 bancos. Toda cidadezinha tinha um banco ali, cidade maior. Isso ajudou Isso a é gerar bom. crédito para agricultura. Porque o bancão... Você imagina o que era um proprietário de terra chegando num super banco daquela época? Nem entra. Nem entra. tem roupa para isso. Não Né? senta. Não tem roupa para isso. Ninguém fala com você, O banquinho, não. O banquinho conhece você pelo nome, você conhece o banqueiro pelo nome, você conhece a tia dele, a irmã, a família, foi convidado para o casamento. Então, isso ajuda também a reerguer a economia, né? Porque o crédito chega lá embaixo. Isso é um baita de um problema, mesmo no Brasil, que tem um crédito agrícola bem organizado pelo Banco do Brasil, tanto o Plano Safra quanto o Plano para a Agricultura Familiar. Um baita de um problema é que o crédito existe, mas ele não é emprestado. Se não fosse as cooperativas O aqui no sujeito Brasil, não tem como tava acessar ferrado, o dinheiro, né? porque ele é recebido por um gerente que, olha, ele é assim, né? Eu já vi gerente de Banco do Brasil receber agricultor familiar. É um negócio que o cara merecia ser preso. Ele faz assim, né? Olha pro cara de alto a baixo, olha o papel dele, não. Vamos estudar. E bota numa gaveta. Assim. É um distrato, é um negócio... O sistema bancário foi feito para atender os ricos. E o Roosevelt mexeu nisso. O Roosevelt não era nenhum homem de esquerda, não era um socialista. O Roosevelt não mexeu nas leis de Jim Crow. O Roosevelt não mexeu na estrutura agrária do sul do país, mas o Roosevelt, ele encarnou, naquelas circunstâncias, um programa de reformas democráticas do capitalismo norte-americano, em boa medida, além da inspiração dada por seus assessores, e já pela obra que começava a ter destaque do Lord Keynes, que era britânico, ele também foi inspirado pela União Soviética. Ele olhava para o planejamento soviético e falava, pô, esses caras sabem, esse caminho aqui do planejamento a gente não pode perder de vista. O Estado tem que ser um elemento de planificação da economia. Agora, o New Deal, ele é um plano que permite um certo avanço. Veja, o Roosevelt é eleito em 1932, pela primeira vez, derrotando os republicanos. Ele toma posse em janeiro de 33. Os primeiros anos foram difíceis. Aliás, o ápice da crise norte-americana pós-29 é em 34, não é em 29. A situação era muito... 29 ela explode, depois a situação era muito ruim. Mas o New Deal vai conseguindo avanços. Muitas vezes há uma superestimação do New Deal por razões de propaganda. Porque é bonito dizer que foi o New Deal que recuperou a economia norte-americana. Mas o que recuperou de verdade a economia norte-americana foi a Segunda Guerra Mundial. Não foi o New Deal. Porque, novamente, os Estados Unidos, de fora da guerra, nos seus primeiros momentos, 39, 40, até Pearl Harbor quanto? 7 de dezembro de 41. Não é isso, Pearl Harbor? Pesquisa aí. Vai de 7 de dezembro de 41. Nem do aniversário do meu irmão. Os Estados Unidos tiveram aí... Não, mas checa isso, né? 7 de dezembro de 41. Às vezes eu confundo uma data. Eu já não tenho mais idade pra confiar. Galera, essa aula aí, gente, vamos dar o like aí, vamos bater 4.000 pessoas aí, pô. Dá o like aí pra ajudar a gente aí. Pearl Harbor. 7 de dezembro de 1941. Acertei? Sua memória não falha. Desde o início, viu? Cara, não, quando ele começa a falar o nome dos presidentes americanos, eu falo, cara, eu não sei os do Brasil. Eu falo o pai de cada presidente. Bom, vamos lá. Então, caralho, o que mano. acontece? A guerra, a Segunda Guerra, reproduz o modelo em escala ampliada da Primeira Guerra. Aconteceu na primeira. Os Estados Unidos... Já estava preparado, vou vender arma, vou emprestar grana. Inglaterra, França pegando grana. Comprando armas. Pra lutar contra a Alemanha. Então os Estados Unidos emprestavam o dinheiro para que Reino Unido e França comprassem armas e munição para fazer a guerra. Então ganhava na ponta empréstimo, ainda que os juros fossem muito subsidiados, e ganhava na ponta
Venda de armas. Claro que a partir de um certo momento, quando os Estados Unidos se envolvem na guerra, os Estados Unidos começam também a oferecer condições muito especiais para armamentos e munição, gerando uma dívida. Sabe que essas armas que os Estados Unidos deu para o Reino Unido, para a França e até para a União Soviética, depois da invasão da União Soviética pela Alemanha em 22 de junho de 1941, virou tudo uma dívida que teve que ser paga, né? Não foi dinheiro dado. Mas os Estados Unidos ali na guerra, eles conseguem recompor a demanda interna. Recompor a demanda, perdão. Como é que recompõe a demanda? Recompõe a demanda por conta da expansão militar. E a expansão militar, ela vai acionar todo o circuito industrial norte-americano. Porque nós não estamos falando só de produção de arma. Quando você produz arma, você tem que produzir aço, não é? Você tem que produzir borracha. Você tem que produzir uniformes, isso agiliza a indústria têxtil, e você precisa ter alimentos, então você agiliza a agricultura, e se você agiliza a agricultura, você agiliza a indústria de máquinas e equipamentos agrícolas, então a economia começou a se expandir. Ela recompôs o dinamismo econômico que foi a Segunda Guerra. O New Deal foi importante? Foi. Mas o New Deal sem a Segunda Guerra, eu tenho muitas dúvidas de qual seria a sua eficácia real, porque a economia norte-americana estava muito arrebentada. Muito arrebentada. Os Estados Unidos poderia viver problemas estruturais de longa solução se não fosse a Segunda Guerra. Quando termina a Segunda Guerra, poxa, aí, Robertinho, a vida era o paraíso para os Estados Unidos. Por quê? Europa arrasada. Japão arrasado. Os Estados Unidos tinham tido pequenas perdas na Segunda Guerra perto dos outros. Né? Seu território tinha sido atingido em Pearl Harbor. Mas Pearl Harbor, pode falar palavrão aqui? Claro. Era no cu do mundo, né? Ali perto do Havaí. Que importa Pearl Harbor? Né? Então os Estados Unidos não tinham sido atingidos. Eles sabiam de Pearl Harbor antes do ataque acontecer? Dizem que não. Dizem que não? Não é dizem qualquer um, dizem. As pesquisas históricas, as investigações apontam para que não. Que houve erros da inteligência norte-americana. Mas existem teorias também que falam que os Estados Unidos sabiam dessa invasão e deixaram para que eles pudessem entrar na guerra também. Eles já tinham a historiografia dominante mostra erros de inteligência dos Estados Unidos sérios. Sérios. Eu acredito no Breno. Não é no Breno, eu tô dizendo. Não, na sua informação. Na sua informação. Não, é porque a outra teoria da conspiração que apareceu, que é o seguinte, que os Estados Unidos já tinham descobrido a criptografia das mensagens, ficaram sabendo do ataque, mas para não revelar que eles sabiam, já tinham quebrado a criptografia, eles deixaram acontecer, porque se eles de alguma forma intervêm... então eles ficaram sabendo. Eu não acredito que nenhum governo da história da humanidade aceite o nível de perda de Pearl Harbor, achando que as pessoas não saberão o que aconteceu. O risco político é gigantesco. Porque imagina se isso que é apresentado hoje por alguma historiografia conspiracionista fosse verdadeiro e viesse a ser descoberto um mês depois de Pearl Harbor, o que aconteceria com o governo Roosevelt? Não. Decapitado. Então, essas coisas... Você tem razão. Conspirar é fácil. Teoria conspiracionista é fácil. Difícil é governar. Quem governa, especialmente em democracias eleitorais, que depende do voto popular, não brinca com essas coisas. É aquela história, as Torres Gêmeas foram os próprios Estados Unidos que destruíram para começar a guerra ao terror no Oriente Médio. Minha gente. Isso é teoria, eu acho. Claro, você já imaginou se algo der errado e assim tivesse ocorrido e as pessoas viessem a saber que o George W. Bush facilitou um ataque que destruiu as 2 torres em Nova York. Matou milhares de americanos. Ele ia pra cadeira elétrica, né? Ele não é que ele ia perder a eleição, ele ia pra cadeira elétrica. Então essas coisas não são assim. Essas teorias conspiracionistas, elas têm que ser vistas sempre com muito cuidado. Mas de toda maneira, quando termina a guerra, Europa destruída, o Japão destruído, os Estados Unidos ígido, sua economia bombando, cheio de dinheiro e muito poder militar. O que fazem os Estados Unidos? Eles criam um sistema imperialista. Veja, antes da Segunda Guerra nós tínhamos estados imperialistas.
se a gente quiser usar esse termo, estados marcados pelo nacional imperialismo. Cada um cuidava do seu. Tinha o imperialismo norte-americano, o francês, o britânico, e assim ia. Não é? Inclusive guerreavam entre si, como foi a Primeira Guerra, uma guerra interimperialista. Alemanha, Áustria-Hungria e turcos otomanos de um lado, Reino Unido, França e depois Estados Unidos e também Império Russo de outro. Estados imperialistas em guerra. Né? A própria Primeira Guerra Mundial começa como uma guerra interimperialista, não é isso? A Alemanha atacando a Polônia, depois atacando outros países da Europa, finalmente a França e bombardeando o Reino Unido. Então os Estados Unidos tomam a seguinte decisão: não dá mais para os estados imperialistas brigarem entre si. Isso não é bom para os nossos interesses. Nós queremos todos os estados imperialistas sob um único comando. E o único comando é o nosso, porque nós temos as armas e nós temos os recursos financeiros para reconstruir a economia europeia e a economia japonesa. E tinha uma outra coisa, que acima de tudo, de tudo, havia emergido, além dos Estados Unidos na Segunda Guerra, havia emergido uma outra superpotência, que era a União Soviética, cujo objetivo era destruir o capitalismo. Portanto, os Estados Unidos se preparavam para confrontar a União Soviética. E não dava para os estados imperialistas ficarem com disputas e guerras entre si. O sistema tinha que estar unificado para enfrentar a União Soviética. Então, ao contrário do que existia antes da Segunda Guerra Mundial, que eram estados imperialistas estabelecendo alianças, mas se confrontando entre si, depois de 1945 a gente passa a ter um sistema imperialista, com instituições financeiras, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional e assim por diante, e instituições militares. A OTAN é a mais conhecida delas, né? A Organização do Tratado do Atlântico Norte. É um sistema vertical, sob o comando dos Estados Unidos. É nesse momento que toda a Europa e o Japão passam a ser estados vassalos dos Estados Unidos, o que são até hoje. Estados vassalos. Porque os Estados Unidos é que... Primeiro, os Estados Unidos ocupam militarmente esses países todos, né? Quantas dezenas e dezenas de bases militares os Estados Unidos não têm na Europa e no Japão? Cercado ali, né? Não? Os Estados Unidos ocupa militarmente a Europa, nunca desocupou, nunca as bases militares foram desmontadas, nunca. E ocupa militarmente o Japão e a Coreia do Sul. Não? Então os Estados Unidos montam esse sistema baseado na sua força militar e na sua força econômica. Os Estados Unidos é que estavam emprestando os recursos para as economias se reerguerem. Qual foi a contrapartida disso? O dólar se transformar na moeda mundial. Né? Os Estados Unidos... Claro, em 1944 você tem o acordo de Bretton Woods, a conferência de Bretton Woods, o acordo de Bretton Woods, que disse que nenhum país podia emitir moeda sem estar lastreada em ouro. Né? Então os Estados Unidos podiam emitir a moeda em função das suas reservas de ouro. O mesmo valia para o Reino Unido, para a França. É verdade, mas os Estados Unidos recebia como pagamento dos empréstimos durante a guerra em ouro, né? Então, a reserva dele era muito maior. Claro, a reserva dele tinha ficado intacta durante a Segunda Guerra e se expandiu por conta dos pagamentos recebidos. Né? Então, os Estados Unidos, ele tinha poder militar, poder financeiro, poder comercial, porque quando termina a guerra, Robertinho, mais de 50% do mercado mundial era norte-americano. A cada $2 vendidos no mundo, um era vendido para os Estados Unidos. Não. E poder cultural. É quando a indústria cinematográfica dos Estados Unidos explode. Explode. Soft power. Soft power. E junto com o cinema, a música, né? E a literatura. E os Estados Unidos vai se transformando numa potência militar, econômica, financeira e cultural. E cria esse sistema imperialista que vai se confrontar com o sistema socialista, que estava em expansão também. Os Estados Unidos teve medo do sistema socialista por muitos anos, porque a União Soviética era o único país socialista do mundo até 1945. Depois de 1945 surge o sistema socialista, com vários países europeus incorporados ao sistema socialista, e a Revolução Chinesa, e a Revolução Vietnamita, e a Revolução Coreana, e lá na frente a Revolução Cubana. Não é? Então, o sistema socialista ele vai se expandindo, ajudado muito pelos movimentos de libertação e independência na África, na Ásia. Os Estados Unidos teve a bomba atômica antes da União Soviética, Os Estados Unidos explode a bomba atômica
em Nagasaki e Hiroshima em agosto de 1945. A União Soviética só vai explodir a sua bomba nuclear, uma bomba de hidrogênio, em 1949. Durante 4 anos, a situação foi tensa. Depois de 49, a União Soviética tinha a bomba atômica e a Revolução Chinesa. A Revolução Chinesa é muito importante, porque ela consolida um outro Estado socialista muito, muito importante no mundo, pela geografia, pela população. Mas a União Soviética apoiou a Revolução Chinesa? Muito. Ela... Muito, claro. Com armas. Mao Zedong, claro. Buscou ajuda lá para... Claro, evidente. Claro que o esforço principal da Revolução Chinesa é dos chineses. Mas armas, treinamento, instrução, muito apoio soviético. Na luta contra os japoneses e depois na luta contra o Kuomintang, contra o Partido Nacionalista liderado pelo Chiang Kai-shek. Né? E a União Soviética ajudará o desenvolvimento econômico chinês até a ruptura, que começa em 59 e se consolida em 61. Aí a ruptura, o cisma do movimento comunista entre a União Soviética e a China, mas isso é conversa para um próximo episódio, porque senão a gente não sairá daqui antes de amanhecer. E nessa os Estados Unidos não quis intervir, mesmo sabendo os Estados Unidos, do avanço do comunismo. Os Estados Unidos interveio, porque a Guerra da Coreia, a lógica da Guerra da Coreia não era só derrotar a Revolução Coreana, era derrotar a Revolução Chinesa. Porque se os Estados Unidos tivessem sido vitoriosos na Guerra da Coreia, eles estabeleceriam uma ameaça militar para a China na fronteira. Então os Estados Unidos decretam um boicote à Revolução Chinesa, fazem de tudo. Os Estados Unidos reconhecem como a verdadeira China aquela patota do Chiang Kai-shek que foge para Taiwan e que cria ali a República da China. E não reconhece a República Popular da China, que é a China continental, liderada pelo Partido Comunista. Então os Estados Unidos até 1972 apoia Taiwan, reconhece Taiwan como a China. E além de se envolver na Guerra da Coreia para derrotar a Revolução Coreana, que é uma revolução muito importante. Hoje, muitas vezes a imprensa ocidental trata como se fosse uma piada, como se fosse uma coisa exótica a Coreia do Norte, né? Como se a Coreia do Norte fosse uma espécie de monarquia. A Coreia foi muito importante. É um episódio da história anti-imperialista de primeira grandeza. Porque eles derrotam os americanos. O problema é que esses recursos pilhados assim da Europa na guerra, parece que eles são finitos, né? E tipo, sempre os Estados Unidos têm que fazer algo depois, sei lá, vamos invadir o Vietnã, vamos invadir tal lugar. Porque a Europa... Vamos fazer a Guerra do Golfo, vamos invadir o Iraque. Porque a Europa é mais frágil economicamente que os Estados Unidos, isso é evidente, e a Europa é um anão político-militar. Que é a Europa? No mundo pós-45, você tinha 2 sistemas e 2 chefes. Os Estados Unidos e a União Soviética. Isso contava na vida real. Né? A União Soviética... A Europa tinha influência, talvez, sei lá... No turismo mundial, né? As pessoas gostavam de viajar para Paris, para Madrid. Ela tinha um histórico de força, né? Mas não tinha força real, né? Porque já teve uma época que foi a mais forte de naval, tipo assim, a Inglaterra tinha a maior... força naval do mundo, tudo isso... Mas isso foi deteriorado, né? Perdeu... o Reino Unido preservou sua marinha e coisa e tal, mas virou um país secundário. Né? Teve que abdicar das suas colônias, o movimento de descolonização, especialmente na Ásia, destrói o Reino Unido. Destrói o Império Britânico, perdão, não o Reino Unido. Sim. A Índia se torna independente em 47. Os países... Os territórios árabes se independentizam e deixam de ser colônias da França e do Reino Unido. Eles vão perdendo as colônias. A França e o Reino Unido vão perdendo as colônias. Vão se enfraquecendo, vão virando países secundários, subordinados aos Estados Unidos. E a União Soviética vinha se fortalecendo com esse longo ciclo da Revolução Mundial, que é um ciclo que começa em 45, quando a bandeira do Exército Vermelho é hasteada no antigo Reichstag em Berlim e que vai até 1979, quando é a vitoriosa Revolução Nicaragüense. Veja que são
32 anos de ofensiva revolucionária. Tudo bem, agora a gente tem quase 50 de ofensiva contra-revolucionária. Mas foram 32 anos de ofensiva revolucionária, em que o imperialismo perdia estados e o campo socialista, o sistema socialista, ganhava estados, se fortalecia. A um ponto que os elaboradores de política dos Estados Unidos diziam que a União Soviética aplicava uma verdadeira teoria do dominó. Derrubava uma peça e todas as demais iam caindo em sequência. Então, você vai tendo um avanço revolucionário importante no mundo inteiro. Qual é a base desse avanço revolucionário? Eu não tenho nenhuma dúvida. O triunfo da União Soviética sobre o nazismo. E o poderio militar que a União Soviética passou a ter. Aquilo foi... talvez tenha sido a grande epopeia da história militar. Como a União Soviética vence é a principal força na vitória sobre o nazismo e como isso angaria para a União Soviética um respeito mundial incrível. E esse respeito alimenta as forças revolucionárias, independentistas, anticoloniais, anti-imperialistas no mundo inteiro. No mundo inteiro. É um período no qual os povos se lançam na luta anticolonial, se lançam na luta anti-imperialista. E claro, os Estados Unidos ali defendendo a coisa, né? Defendendo a sua hegemonia, o seu sistema, favorecidos os Estados Unidos por uma expansão econômica de longo prazo. São os 30 anos dourados da economia norte-americana, né? De 45 a 75. 30 anos de expansão econômica aceleradíssima dos Estados Unidos. Inferior à expansão econômica da União Soviética, inferior à expansão econômica do Japão, mas é que a gente tem que levar em conta que a base dos Estados Unidos era maior, né, do que a da União Soviética no pós-guerra e do que a do Japão. Então, quando você tem uma base econômica pequena, então o crescimento nos primeiros anos ela vai ser sempre maior, né? Uhum. É aquela história, você tem um carro, você comprou um segundo, tua expansão patrimonial foi de 100%. Se você tem 100 carros e comprou mais um, tua expansão patrimonial foi de 1%. Então, era natural que economias mais fracas, mas com dinamismo, como a União Soviética e o Japão, que foram destroçados pela guerra, o Japão foi ajudado pelos Estados Unidos, a União Soviética não teve nenhuma ajuda, se reconstruiu por conta própria, como eu pude relatar aqui naquele nosso episódio sobre a União Soviética, né? Tinha uma taxa maior de crescimento que os Estados Unidos, mas os Estados Unidos tiveram 30 anos dourados, no qual o seu mercado interno se expandia, e no qual o mercado externo para suas mercadorias também se expandia, e no qual o capital norte-americano se internacionalizava e construía plantas industriais em países cujos salários, impostos e custo da terra eram muito menores que dentro dos Estados Unidos, barateando muito seus custos de produção e aumentando a capacidade, a renda das suas corporações, né? Então os Estados Unidos eles têm uma expansão... Claro, os Estados Unidos começam a enfrentar problemas nos anos 60 e nos anos 70, né? O problema fundamental era que os Estados Unidos financiava em parte porque os Estados Unidos financiavam o sistema imperialista a partir da emissão do dólar. Na Guerra do Vietnã, essa expansão de dólar dispara, porque guerra é um jogo muito caro. Guerra é uma brincadeira caríssima, né? E aí os Estados Unidos, em 1971, presidido pelo Richard Nixon, Nixon tinha sido eleito em 68, e foi reeleito em 72, renunciou em 74. Mas em 71, o Richard Nixon abandona o padrão ouro, rompe o acordo de Bretton Woods e diz: os Estados Unidos vão emitir dólar quando quiserem. Por quê? Porque a necessidade de emissão de títulos da dívida norte-americana para sustentar o déficit público tinha que superar os estoques de ouro dos Estados Unidos. Os estoques de ouro seriam um limitador para o endividamento norte-americano. Mas o Fed foi algo planejado pelo governo norte-americano ou pela classe burguesa dos Estados Unidos? A origem do Fed é muito antiga, né? Os banqueiros. A origem do Fed é muito antiga. Sim, é verdade, mas tiraram o padrão ouro. Eu posso emitir dólar agora. Isso foi uma decisão do governo norte-americano, porque isso não correspondia ao Banco Central. Porque o acordo de Bretton Woods não era assinado pelos bancos centrais. O acordo de Bretton Woods foi assinado pelos governos.
Era um compromisso dos governos. O governo decide tirar o padrão ouro. O Nixon anuncia, nós estamos fora do padrão ouro. Nós vamos emitir a quantidade de moeda, através de títulos da dívida, que nós precisarmos. Tá? Porque isso beneficiou muito mais os bancos do que... Não, mas veja, num primeiro momento, isso permitiu aos Estados Unidos expandir sua dívida pública sem limites. E sem problemas, porque os Estados Unidos era o dono da moeda que estava sendo emitida. Ninguém, né? Então, os Estados Unidos começaram a ampliar sua dívida pública para sustentar, começou a emitir mais e mais títulos para sustentar sua dívida pública e para já começar a enfrentar os primeiros problemas com a balança comercial. Porque, veja que irônico, e isso vai afetar a economia norte-americana mais ainda nos anos recentes, e é uma das razões pelas quais emerge com força política um cidadão como o Trump, com um discurso nacionalista, com um discurso protecionista. O que vai acontecer? Na medida em que os Estados Unidos expandem as empresas, a atuação das suas empresas fora do país, essas empresas que produzem fora dos Estados Unidos passam a exportar para os Estados Unidos, tá certo? O que acontece com a balança comercial norte-americana? Que antes tinha essas empresas industriais dentro de casa. Vai gerando, elas vão colaborando para o déficit comercial do país. Você vai criando empresas fora dos Estados Unidos e as matrizes passam a importar das filiais. Então, o desenvolvimento industrial, o desenvolvimento das grandes corporações industriais fora das fronteiras norte-americanas vai exercendo uma pressão sobre o déficit comercial. Isso vai atingir um patamar elevadíssimo depois dos anos 80, quando o fator China faz com que muitas empresas norte-americanas busquem os salários mais baixos, as terras mais baratas e os impostos mais suaves na China, e a partir da China passam a exportar para outros países e para os próprios Estados Unidos. Mas esse movimento ele já começa a ser perceptível nos anos 70. Ele começa a dar seus primeiros passos nos anos 70. Vai surgir nos Estados Unidos o que depois viria a ser chamado dos déficits gêmeos. Um déficit ao público, outro déficit ao comercial. Né? E o déficit comercial, o déficit fiscal, ele vai financiando o déficit comercial. Não é isso? Então, isso vai criando uma situação nos Estados Unidos, ali já nos anos 70, transitando para os anos 80, que leva o governo norte-americano, porque aquela situação, ela vai gerando problemas no desenvolvimento do capitalismo norte-americano. Vão surgindo fenômenos como inflação, queda da taxa de crescimento, né? Queda da taxa de lucro das empresas, porque esses déficits gêmeos, na medida em que eles evoluem, eles estancam a demanda, né? Eles afetam a demanda. Né? Então, essas debilidades que o capitalismo norte-americano terá internamente, especialmente porque esses déficits gêmeos eles provocam excesso de capitais, ou seja, o capital vai se avolumando cada vez mais, e esse capital, aquela conversa que a gente já teve há pouco, esse capital ele precisa ser investido. Né? Além desse capital precisar ser investido, na medida em que a possibilidade de expansão do mercado interno vai atingindo um limite, você precisa reduzir custos de produção. Neste clima de excesso de capital, altos custos de produção, é que surge como expressão institucional dessa financiarização da economia norte-americana, é que surgem as políticas neoliberais. O que eram as políticas neoliberais? As políticas neoliberais, basicamente, buscavam garantir que aquele capital acumulado ele voltasse a ter rentabilidade. Para ele voltar a ter rentabilidade, você precisava desregulamentar os direitos trabalhistas, você precisava enfraquecer os sindicatos, você precisava precarizar a força de trabalho, você precisava privatizar para abrir novos negócios para aquele capital, você precisava reduzir os impostos para aumentar o lucro, e para reduzir os impostos você tinha que diminuir os serviços públicos,
Você tinha que diminuir os gastos do Estado. Né? Então é um conjunto de políticas que buscavam oferecer uma nova rentabilidade ao capital acumulado. Enxugar o Estado. Claro, porque enxugar o Estado é uma consequência de políticas que visavam privatização e que visavam reduzir os impostos para os mais ricos e para as empresas, para as grandes empresas. Né? Você precisava permitir que aquele capital acumulado se rentabilizasse, ou senão você ia ter problemas estruturais insolúveis na lógica do capitalismo. Né? Então, essas políticas que são adotadas a partir do governo Nixon e mais adiante no sucessor dele, no governo Ford, no governo de Jimmy Carter, em todos os governos norte-americanos depois dos anos 80, essas políticas vão permitir um movimento do seguinte tipo: as grandes corporações norte-americanas recuperariam seus lucros de forma estupenda, especialmente fora do